TV Master leva esse nosso culto ao ar todos os domingos a partir agora das 23 horas, 11 horas da noite, canal 20 da NET, e também pelo site da TV Master, você pode assistir www.tvmaster.tv, não é? Você pode procurar lá no Google o site da TV Master, que também a programação é toda feita online. Então, obrigado mais uma vez à TV Master por estar aqui conosco. Você que está em casa, meu boa noite, meu bom dia, porque às vezes o culto vem ao ar também pelas manhãs. Deus esteja convosco, que sua casa seja profundamente abençoada. Nós estamos continuando uma série de mensagens intitulada Conhecendo o Deus da Provisão. Conhecendo o Deus da Provisão. Essa será a parte número 5, mensagem número 5. Estamos tentando levar ao povo de Deus a ideia de que é necessário a gente ter uma experiência com a provisão de Deus. Como eu disse, quarta-feira aqui, todas as quartas à noite nós temos culto. A verdadeira riqueza é a que vem de Deus. A riqueza que vem dos sistemas humanos, elas são perecíveis. O diabo rouba, o salário desaparece, a gente não sabe. Mas quando é fruto de uma semeadura, quando ela é fruto do que eu fiz para o Senhor, da semente que eu lancei na sua casa, esse dinheiro dura, essa riqueza permanece. Estão aí as nações para contar isso. As nações que foram dizimistas, como o norte da Europa, as riquezas ainda hoje perduram. Os Estados Unidos da América, as riquezas ainda hoje perduram. Israel, gente, que é um oásis no meio do Oriente Médio de riqueza, ainda hoje perduram. Porque são essas provisões que Deus dá. A provisão verdadeira vem do Senhor Jesus Cristo. Não há provisão que não seja a provisão de Deus. Quando essa provisão vem de Deus, ninguém tira. Mas o problema é que nós costumamos querer provisão por nós mesmos. Nós dizemos a Deus que Ele é o Senhor, mas na hora do dinheiro quem resolve as coisas somos nós. Através de empréstimos, através de esforço, através de corrupção política, através disso ou daquilo. O discurso é muito bonito, mas a prática é perigosíssima com relação a dinheiro. E nós estamos tentando convencer você que muitos não recebem a provisão de Deus porque estão em rebelião contra Deus. Rebelião é uma atitude continuada de arrogância espiritual, de não querer se submeter aos princípios da palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, na era dos reis de Israel. Não vou falar sobre um rei hoje e a vida dele. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler juntos, 2 Crônicas 36:11. Zedequias tinha 21 anos, vamos todos juntos? Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Presta atenção essa palavra, obstinado. Repita, obstinado. A palavra em hebraico é pescoço duro. O inglês traduz essa palavra literalmente, stiff-necked. Aquela pessoa de pescoço duro, ele não baixa a guarda, não se humilha, não se entrega. Ele acha sempre que está certo. Não adianta bater com ele. Zedequias foi esse homem obstinado. O cara tinha o poder, com 21 anos de idade já era rei. Mas aí obstinou-se, deixou o coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala através da tua palavra a cada um de nós hoje.
através da vida do rei Zedequias, para que ela sirva como exemplo para nós, Senhor, e que a tua palavra venha sobre nossas vidas, em nome de Jesus, a nós que aqui estamos, aos que estão aí na TV Master, aos que estão em toda a Paraíba, aos que estão através da internet. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Uma das mais fascinantes partes da história do mundo é a história dos reis de Israel. No Velho Testamento há 6 livros que falam dessas histórias. Histórias com H. São histórias reais, até pelo detalhamento de quem escreveu. Os 6 livros são 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E você pode dizer, por que tantos livros que contam a mesma história? Porque são perspectivas diferentes. Você sabe que quando um jornalista vê um fato e narra o fato, e outro jornalista vê o mesmo fato, eles narram de maneira diferente, de acordo com o seu ponto de vista. Então você tem escritos que foram, por exemplo, o 1º e 2º Samuel, foi escrito por Samuel, que era o profeta. Então é os reis na perspectiva do profeta, como o profeta vê o rei. Na realidade, pelos primeiros 500 anos, gente, 500 anos, Israel não teve reis. Se Israel não tinha rei, quem que mandava lá? Deus. A lei de Deus mandava no povo. O povo tinha juízes e profetas, somente. E quando eles tinham uma pendenga, uma causa, um conflito, eles iam aos juízes. E os juízes então aplicavam a lei de Moisés. E durante anos e anos Israel viveu assim, venceu batalhas, prosperou. Mas um dia, o ser humano é frágil. Eles olharam para as outras nações e quiseram imitar os outros. A gente não tem essa tendência de querer imitar os outros, porque acha que porque os outros têm uma coisa que nós não temos, é por isso que eles são melhores do que nós. E Israel olhou ao redor e viu que todas as nações cananeias ao seu redor tinham reis. Só eles não tinham. Aí eles disseram a Samuel, o profeta: nós queremos um rei. Samuel consultou a Deus e Deus disse: não, porque eles não estão querendo um rei, eles estão rejeitando a mim. Está dando certo, minha palavra está advogando as causas deles. Eu estou no meio deles, para que um rei? Mas eles bateram, até que Deus disse a Samuel: vai, unja aí o que eles escolherem, já que esse povo quer, é um povo de dura cerniz, obstinado, então vá lá. E aí Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi um rei desastroso. Saul acabou com Israel, com as defesas de Israel, acabou com as fronteiras, com os marcos de Israel. Era um homem de dura cerniz, era um homem obstinado. Depois veio Davi, que foi um grande rei, do ponto de vista militar, mas do ponto de vista familiar, pessoal, foi péssimo para Israel. Depois veio Salomão, que foi um rei que nunca lutou, mas fazia alianças, casou 1000 vezes para fazer alianças políticas. Trouxe a má política para dentro de Israel. E a verdade é que depois de Salomão, o seu filho Reoboão e Jeroboão dividiram o reino. E vocês sabem que uma casa dividida não prospera. E ficou Israel do norte e Israel do sul. Israel do norte era chamado Israel, e o do sul era chamado Judá, onde ficava a cidade de Jerusalém. E a maioria dos reis, aí começou. Se você ler esses 6 livros, você vai ver que tem um rei em Israel, um rei em Judá, um rei em Israel, um rei em Judá. E a maioria desses reis governou de forma desastrosa.
por que é ruim um rei? Por que é ruim um rei governar? Não necessariamente que ter um rei seja ruim, porque a própria experiência política moderna já mostra que muitos países como Inglaterra e Espanha, que têm reis, que são monarquias, mas são monarquias parlamentaristas, ou seja, o rei é só uma figura, né? Ele só aparece, mas não governa, não manda em nada. Quem manda é o parlamento. Só que no tempo de Israel o rei mandava. O rei era o executivo, o legislativo e o judiciário juntos. Ou seja, quem é que fazia as leis? Não era o Congresso de Israel, era o rei. Quem é que julgava as leis que ele fazia? O rei. Por isso que os reis se corrompiam muito fácil. Porque uma lei que você mesmo faz é uma lei que você pode quebrar e fazer de novo. O rei criava uma lei, mas de repente ele via que ele mesmo não podia atender aquela lei, aí ele revogava a lei e criava uma que ele podia atender. Isso trouxe doenças, isso trouxe guerra civil para dentro de Israel. Mas Israel queria um rei, rejeitou o comando de Deus, rejeitou a soberania da palavra de Deus. Chegou um tempo que um grande homem daquela época, um grande imperador, chamado Nabucodonosor, rei de Babilônia, grande guerreiro com um enorme exército, resolveu invadir Jerusalém, invadir Judá. Dali tirou o rei chamado Jeoaquim, isso mais ou menos no ano 597 a.C. E ele tomou o rei, sacou, assaltou a cidade, levou o rei para a Babilônia. E esse Nabucodonosor, ele tinha uma coleção, que eu acho que ninguém aqui tem. Ele tinha uma coleção de reis capturados. É interessante isso. O Nabucodonosor, ele quando invadia uma cidade, ele prendia o rei e expunha em praça pública. Todo mês ele fazia uma parada, o exército marchava e os reis dominados marchavam lá e tinham que reverenciá-lo. E o rei Jeoaquim foi levado, o rei de Judá, foi levado para a Babilônia para ficar reverenciando Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor, ele indicou um rei biônico, para usar uma terminologia que era muito comum aqui nos tempos da ditadura, né? Senador biônico, que é aquele que o presidente elegia, né? Então, o Nabucodonosor, que era o imperador, era um rei, tinha todo o poder, ele indicou um rei biônico. Quem era o rei biônico? Zedequias. Ele achou aquele rapaz bonitinho, 21 anos de idade, isso já diz que ele não tinha condições de ser rei, né? Cara com 21 anos de idade, nem o lobo frontal ainda está desenvolvido, não tem maturidade para essas coisas. E ele deu a ele o cargo de rei. Imagine você ganhar o cargo de rei. Você vai ser rei lá em Judá. Mas você tem que me jurar diante do seu Deus. Por isso que o texto dele jurou diante de Deus, Nabucodonosor, 3 coisas. Você tem que me jurar, Zedequias, que você nunca vai ter um exército. Segundo, você vai ter que me jurar que nunca vai reconstruir os muros de Jerusalém. E terceiro, você vai ter que me jurar pagar impostos altos até sua morte. Então veja bem, que rei? Era um rei dominado. Era um rei biônico, que devia tudo ao chefe da Babilônia. Ele não podia. Ele não tinha liberdade nenhuma. Nem de ter exército, nem de ter muralhas. E pagava altos impostos. Ou seja, era um rei vulnerável. Em outras palavras, Nabucodonosor disse a Zedequias: eu quero você pobre e submisso. Não é isso que o diabo diz tantas vezes a você? Eu quero você pobre e submisso. Eu dou o seu ganha-pão. Você vai ser o rei de você mesmo. Mas você vai ficar pobre e submisso. E Deus, gente, Deus falou àquela nação. Naquela nação
naquela época, 597 a.C., o profeta que vivia era um homem chamado Jeremias. Vocês já devem ter lido aí na Bíblia o livro do profeta Jeremias. E Jeremias, ele falou à nação e disse: sabe por que isso está nos acontecendo? Porque nós abandonamos a Deus, nós abandonamos a lei de Deus, nós abandonamos a fidelidade a Deus. Nós resolvemos ser os nossos próprios reis e ter um rei, quando Deus não quis rei. E Zedequias então foi eleito rei, indicado, rei, por Nabucodonosor. Verso 11 diz assim: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Agora veja o caráter desse homem, as obras desse homem, aliás. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Veja o homem obstinado que era Zedequias. 21 anos, já era rei, mas obstinado, orgulhoso, arrogante, prepotente, não aceitava ordem de profeta, não queria nem ouvir falar dessa palavra arrependimento. Mas Deus é longânimo, né? Quantos de nós não faz isso com Deus? Deus está dizendo: pare com isso, pare. E você não para, e Deus vai: por favor, pare, eu estou dando uma chance para você parar. Mas você não para. Deus é longânimo, ou seja, Deus tem um longo ânimo. Ele espera muitas vezes por você. Deus é paciente demais conosco. Só que os homens, Wendel, não são longânimos. E principalmente os homens poderosos. Quem tem o poder na mão geralmente não tem paciência. Se pode executar hoje, executa. Se eu posso demitir hoje, eu demito. Se o poder é meu, poder que não pode não é poder. Então eu faço agora. E ele cometeu a mais estúpida de todas as atitudes. Porque enquanto estava mexendo com Jeremias e com Deus, ele estava mexendo com o profeta e com Deus. E esses dois eram longânimos, pacientes. Aí o Zedequias resolveu mexer com quem? Com quem? Ele resolveu mexer com o chefe, com Nabucodonosor. Verso 13 diz assim: também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Olha só, o cara não tinha exército, o cara não tinha muralhas, o cara era um rei biônico, ainda se revoltou contra o chefe dele, declarou guerra a Nabucodonosor. Só para vocês terem uma ideia da proporção disso, é mais ou menos como se o prefeito de Cacimba de Dentro, aqui na Paraíba, declarasse guerra a Barack Obama. Pronto, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O prefeito de Cacimba de Dentro chegasse lá na Casa Branca, na White House, e disse: seu Barack, Cacimba de Dentro dos Estados Unidos estão em guerra. Mais ou menos isso. Zedequias não tinha exército, o cara estava dominado. E de repente ele quer afrontar o homem mais poderoso da terra. O que a arrogância não faz, né? O que a prepotência não cega um homem. O profeta Jeremias dizia: não faça isso, rapaz, você é maluco. Você vai enfrentar o Senhor hoje dos exércitos, que é o Nabucodonosor. Você está aqui, não foi nem Deus quem lhe colocou. A nação está toda contra Deus, sem se arrepender. E você ainda vai enfrentar o homem, isso é loucura. E Jeremias avisou: olha, eles vêm aí. Nabucodonosor não vai gostar dessa tua atitude e vai destruir essa cidade e vai te levar preso. Mas mais uma vez ele não ouviu o profeta. O que é que tem dos poderosos de não gostar de ouvir, né? Não ouviu o profeta. E uma manhã eles acordaram Zedequias
e disse: Zedequias, vem cá, olha ali ao redor. Quando ele olhou pela janela do palácio, tinha soldado babilônio ao redor de toda a cidade. Carruagens, carros, tochas de fogo, espadas, armaduras. Estava o exército em peso da Babilônia. Segundo Reis 25 diz assim: então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Olha só, ele foi como Lampião, entrou em Sousa com todo o exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. Agora veja, ele podia ter entrado, porque não tinha muro. Já entrava matando, mas não, ele resolveu matar o povo na míngua. Olha só o verso 2. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. Do 9º ao 11º. 2 anos ele cercando lá. O que é isso? Embargo. Eles fizeram um embargo. Não entra nem sai comida. Deixa eles morrer de fome lá dentro. Essa história de embargo é antiga, né? Os americanos aprenderam isso com Nabucodonosor. Cercaram a cidade. E aí disseram: aqui não entra nem sai comida. Veja o que diz o verso 3. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Nada. Mataram de fome. Nabucodonosor decretou um sítio, um embargo econômico. E aí, quando Zedequias viu que estava perdido, ele chamou Jeremias para orar. Jeremias capítulo 38, a resposta de Jeremias. Quando ele chamou Jeremias, porque ele tinha mandado prender o profeta de raiva, porque o profeta só era contra ele. Aí ele, como era rei, mandou prender o profeta. Ele disse: traz o profeta de volta. Aí trouxe o profeta de volta. Aí no verso 17, veja a resposta de Jeremias ao rei. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada, e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas, se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. 20. Eles não entregarão. Jeremias respondeu: obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e sua vida seja poupada. Veja, Deus ainda, no final de tudo, ainda estava com graça e misericórdia sobre o rei, dizendo: Jeremias, vai lá e diz a ele que se ele se render, se ele se entregar, eu vou poupar a vida dele. Mas você sabe que quando o homem bota uma coisa na cabeça é difícil tirar, né? Pessoas obstinadas, pessoas arrogantes, prepotentes, certas de que o pequeno poder que tem pode lhes livrar de todo o mal. Gente, essa é uma história dramática, que caberia muito bem num filme de Hollywood. Mas essa é uma história que exemplifica como nunca a nossa situação diante de Deus. Quantas vezes nós mesmos não queremos ser autônomos, queremos ser o nosso próprio rei? Isso é da própria condição humana. Nós gostamos de sentar no trono que não nos pertence, porque o trono do nosso coração pertence a Deus, mas nós frequentemente queremos sentar lá. Queremos independência, liberdade, autonomia, ao invés de obediência, de submissão. E o que é que nos acontece? Em primeiro lugar,
A rebelião traz dor. Diga comigo, rebelião traz dor. Segundo Reis 25:3 diz assim: no 9º dia do 4º mês, a fome na cidade se havia tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Verso 4: então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, fugiram da direção de Arabá. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. O rei, fugiu, foi o primeiro, deixou o povo lá. E todos os seus soldados o abandonaram. Está vendo? Olha a dor. Foi abandonado por todos os seus soldados, o Zedequias. Verso 6 diz: e ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Agora veja que coisa terrível Nabucodonosor fez com ele. Não matou ele não. Mas veja, pior do que matar. O que é pior do que matar, hein? Veja o verso 7. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas e bronze e o levaram para a Babilônia. Eles, disse Zedequias, para você deixar de ser arrogante, prepotente, porque você desobedeceu o acordo, o trato que fez, porque você traiu o rei pelas costas, você vai ver agora o que é bom para a vida, cara. Algema ele, algemaram. Abra os olhos dele, traga os filhos dele, e executaram na frente. Para ele ver os filhos sendo mortos. Furaram os seus olhos. Sabe o que é furar um olho, gente? Toma uma faca aqui. E o prenderam e o levaram para a Babilônia. Rebelião traz dor. Rebelião traz dor nos filhos. Rebelião traz dor na família. Rebelião traz dor na empresa. Rebelião traz dor em todas as áreas da nossa vida. Rebelião retém a provisão de Deus. Imagine você, a última coisa na vida que você vê, a morte dos seus filhos. E passou o resto dos seus dias na prisão. Tudo isso porque resolveu continuar obstinado, porque não abriu mão, porque nunca se arrependeu, porque dizia: não, eu estou certo, eu tenho poder e vou usar o poder, eu sou o meu próprio rei, eu sou autônomo, eu sou independente, eu posso. Isso me faz lembrar o Saddam Hussein, né? Porque, gente, Saddam Hussein era o rei de Babilônia agora. O Iraque é a Babilônia. No mesmo lugar, inclusive as ruínas ainda estão lá. Se lembra quando os Estados Unidos foram invadir o Iraque? Saddam Hussein disse: pode vir que nós estamos preparados. Tinha um ministro das comunicações, um tal de Tarif Azaf, que era o homem mais mentiroso da história. Ele ia para a CNN e dava entrevistas fardado, todo bonito, dizia: os americanos que se cuidem, porque nós temos armas secretas. Os americanos entraram no Iraque, encontraram um bando de soldado maltrapilho, com armas antigas. Não tinha nem bomba atômica, nem bomba nuclear, nem bomba biológica, não tinha nada. Era só conversa fiada. Encontraram Saddam Hussein escondido num buraco. Foi ou não foi? Arrogância, prepotência. Ao invés de ter feito trato com a América, não. Sabia que a América era mais forte, 1000 vezes mais forte que eles. Mas resolveu ser como Zedequias. Aqui eu não abro. Derrubaram as estátuas dele, apagaram o nome dele do Iraque. Mataram-no enforcado. Mas ele não abriu mão. Mataram seus filhos. Os filhos de Saddam Hussein foram mortos.
E ele não abriu mão. Não é assim nas nossas vidas. As coisas ruins começam a acontecer, começam a se suceder. E a gente diz, não, a culpa não é minha, a culpa não é minha. O dinheiro não dá e você diz, não, eu não posso dar o dízimo, Deus sabe. Você está querendo enganar a Deus. Você acha que Deus é tolo. Você está querendo enganar quem conhece de você mais do que de você mesmo. Quem tem acesso ao teu sigilo bancário. Tu quer enganar uma pessoa dessa? Quem pode penetrar as entranhas do teu ser, tu quer enganar uma pessoa dessa? Impossível enganar a Deus. É melhor se arrepender. É melhor deixar. Deixa. Para. Eu me rendo. Para tudo. Segunda coisa. Quando Deus disciplina, Ele está tentando nos trazer de volta. Você pode estar se perguntando, você aqui, você que está na TV Master, pastor, que história terrível para estar na Bíblia. A Bíblia não é só um livro de coisas boas. A Bíblia não é só um livro de autoajuda. Não é só um livro para dizer que eu vou vencer, que eu sou mais do que vencedor, que eu não terei dores. Para que contar essa história de um rei que viu os filhos morrerem na sua frente, que morreu com os olhos furados? Para que contar essa coisa ridícula? Porque essa não é a história que Deus queria para Zedequias. Deus queria ele de volta. Deus estava tentando ganhar toda a nação de volta, e para isto ele usou o profeta Jeremias. Porque Israel, Judá, pertencia a Deus, era a tribo do louvor, era a tribo da adoração. Deus quantas vezes tinha se comprazido naquele louvor. Mas agora ela era uma nação obstinada, era uma nação arrogante, uma nação prepotente, que não queria se remodelar, que não aceitava mudanças, que não se arrependia, que achava que já sabia tudo. Isso está na Bíblia para nos ensinar, gente, de que há momentos que ou a gente para, ou Deus tira a mão da proteção. E aí o inimigo vem com força. Deus tem misericórdia, mas Nabucodonosor não. Deus tem misericórdia, mas os donos do banco que você tem conta não. Deus tem misericórdia, mas os advogados não. Deus tem misericórdia, mas os juízes não. Deus tem misericórdia, mas os traficantes não. Deus tem misericórdia, mas a polícia não. E quando Deus tira a mão, você fica nas mãos deles. Então se arrependa enquanto ainda há tempo. Volte atrás. Reconheça o erro. A Bíblia diz que Deus disciplina os que ama, como qualquer pai sensato. Eu conheço muitos filhos hoje que estão perdidos, absolutamente perdidos, porque os pais foram insensatos, não souberam educar. Não souberam dar a palmadinha, não souberam retirar, só deram, porque não tinha tempo, só trabalhando. Deixa eu dizer uma coisa para você, me olhe bem nesses olhos. Deus ainda é o seu melhor amigo. Deus ainda é seu melhor amigo. Vamos repetir? Deus ainda é meu melhor amigo. Não tem um amigo como Deus. Sabe por quê? Porque os seus amigos passam a mão em você. Você fica cheio de erro, cheio de safadeza, cheio de corrupção, e seus amigos, bichinho. Deus está errado. Você vai se dar mal, cara. Você vai se dar mal.
Não vai por esse caminho. Isso não é caminho de Deus. Não vá por aí. Essa estrada é perigosa. Por isso que Deus ainda é o nosso melhor amigo. Deus é seu amigo? Deus é seu amigo? Você o considera? Ele quer ser o seu melhor amigo. E o melhor amigo não é aquele que passa a mão. É aquele que quando vê o seu erro chama. Você senta com você e diz: para, senão você está perdido. Você está se endividando muito, para. Recompõe, renegocia, para. Você está bebendo muito, para. Você está fumando muito, para. Você está se lamentando muito, para. Você está murmurando muito, para. Você não está fazendo a obra de Deus com excelência, para. Para. Você não tem dado o dízimo, para dessa loucura, para. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nada impede Deus de poupar a sua riqueza, a sua saúde, o seu casamento, a sua carreira, para chamar a sua atenção. Se quiser levar a criança lá no berçário, pode levar, viu? Tem berçário lá e ele pode ficar lá. Nada impede Deus, nada impede Deus de poupar sua riqueza, sua saúde, seu casamento, sua carreira, para chamar a sua atenção. Às vezes Deus permite que a dor chegue na sua casa, na sua empresa, no seu lar, para chamar a sua atenção, para que você abra os olhos para Ele, para você ver. Porque você não está vendo, você enquanto tem poder, tem dinheiro, você não vê, você cega. Veja o Zedequias, cegou. Maluco, cara. Querer enfrentar Barack Obama. É maluco. Maluco. Porque o poder cega. O poder cega as pessoas. Apocalipse 3:19, 20 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Deus diz: eu repreendo e eu disciplino. A palavra disciplino não é castigo, é disciplina, é uma punição para que você abra os olhos. Toda disciplina de Deus tem a função corretiva e não punitiva. Deus quer que você abra os olhos. Deus quer que você veja o que você não estava vendo antes. E ele ainda diz assim no verso 20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você já pensou nisso? Por que Deus está à porta e bate? Porque Deus não é todo poderoso? Ele não poderia derrubar a porta? Ou fazer assim e a porta se abrir? Por que ele fica na porta batendo? Nunca parou para pensar? Ele não precisava bater na porta. Ele bate na porta porque ele quer uma atitude sua e minha. Porque a maçaneta da porta está do lado de dentro do seu coração. Deus está esperando o seu sim. Deus está esperando que você diga: Senhor, eu me arrependo. Deus, eu volto atrás. Deus, eu paro. E aí você não para.
porque você sabe gerenciar inconveniências, bota a culpa nos outros, sai chutando o balde, chamando todo mundo de ladrão, só você é o certo. De que adianta? Você vai terminar lá, como Zedequias, de olhos furados, filhos perdidos. De que adianta essa arrogância toda para se defender do indefensável? E é porque Deus te ama que Ele continua batendo, para pressionar a sua consciência. Preste atenção para mim aqui, você que está na TV, você que está aqui. Há alguma coisa pressionando sua consciência? Se há, é Deus batendo na porta. Vou repetir. Se há alguma coisa pressionando sua consciência, é porque Deus está batendo na porta. Isso é o bater. É Deus dizendo: olha, eu estou aqui. Porque eu o amo, eu quero que você se arrependa. Agora eu lhe digo, talvez, não sei, mas talvez esta seja a sua última chance. Eu não sei quando vai ser a sua última chance, a minha última chance. Eu só espero que no dia da volta de Jesus, ou no dia da minha morte, eu já ter parado com as coisas que Deus insistiu comigo. Ele deu uma última chance a Zedequias. Os soldados já estavam ao redor. Eram milhares e milhares de soldados babilônios. A derrota estava fragorosamente declarada. Dizendo: Zedequias, te arrepende, te entrega, te rende. Mas Zedequias não se arrependeu, não cedeu, não se rendeu. E aí, seus filhos pagaram por isso. Você sabia que às vezes os seus filhos pagam pela sua arrogância? Seus filhos, seus familiares pagam pela sua prepotência. Porque você acha que não precisa se arrepender, porque você acha que não precisa deixar, parar. Talvez esta seja a sua última chance. Chegou a hora de se arrepender. Quem sabe não chegou a hora de parar de beber, porque o álcool está destruindo seu casamento. Chegou a hora de parar de falar mal dos outros, porque tua língua está trazendo morte para a tua própria vida, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Chegou a hora de parar alguma coisa na sua vida. O que é, meu Deus? Você sabe. Porque Deus está falando com você agora. Você sabe, eu não sei, você sabe. Porque a pressão da consciência é a batida na porta. E aí, o que é que você precisa parar? Eu fico impressionado. Eu falei aqui quarta-feira daquele exemplo do comandante do submarino nuclear norte-americano. É um fato. Eles estavam fazendo um treinamento perto das terras de Newfoundland, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, em outubro de 1995. E ele detectou no radar aquilo que parecia um grande submarino na frente dele. E ele passou um rádio e disse: aqui é o comandante do submarino nuclear norte-americano. Por favor,
eu estou de passagem, desvie seu curso 15 graus para o norte. Aí o cara de lá respondeu, não, é melhor você desviar 15 graus para o sul. Mas o comandante empedernido disse, o quê? Você está falando com um comandante da Suprema Força da Marinha Norte-Americana. Eu estou com um submarino carregado de mísseis nucleares. E atrás de mim vem 3 outros e mais uma fragata em cima de mim. Nós estamos fortemente armados. Eu determino, vire 15 graus ao norte. Aí o cara lá respondeu, é melhor você virar, porque eu não sou um submarino, eu sou um farol. Eu sou um farol. Não adianta brigar contra o farol, vai brigar com o farol. Mas às vezes é assim, a arrogância cega você. Cega. Aquilo que você tinha que fazer, você não faz. E aí vai bater de frente ao farol. Mas infelizmente, terceiro e último, muitos de nós só aprendem pela dor, né? Nós somos assim. Fazer o quê? Muitos de nós só aprendem pela dor. Esse desejo de autonomia, essa coisa de querer ser seu próprio rei. Antes de casar, ao invés de perguntar a Deus se você deve casar com aquela pessoa, não, você casa e depois pede para Deus abençoar. Não é assim? Como aquele nosso amigo agora, o japonês, lá de São Paulo, casou com a garota de programa, que deixou a mulher antiga, casou com uma menina bonita, 12 anos mais nova que ele, uma loura, bonita, bem feita. Queria o quê? Prazer. Era o rei, tenho dinheiro, sou dono das maiores indústrias alimentícias desse país. Tudo que meus olhos desejam eu posso ter, inclusive a Elise. Você acha que o nosso esquartejado perguntou a Deus se aquela era a mulher certa para ele? Você acha? Você acha que ele, antes de casar, perguntou a Deus? Deus, essa é a mulher que eu devo casar? Claro que não. Terminou aonde? Esquartejado. O que é isso? Arrogância. É o próprio rei. Casa com quem vai lhe dar prazer, com quem vai lhe dar dinheiro, com quem vai lhe dar sucesso, e não com quem Deus quer que você case. É um mundo pop, a cultura pop. Eu vou casar pela beleza, vou casar pelo dinheiro, vou casar pelo sucesso. Termina esquartejado, meu irmão. Fazer o quê? Não é essa a moda? Gente, resistir a Deus pode trazer muita dor. Muita dor. Mas o problema é que os reis não aceitam isto. Porque os reis, veja bem, por que o rei não aceita? Por que rei não se arrepende? Por isso Davi era o homem segundo. Gente, Davi foi o pior pecador que tem na Bíblia. Pense num cabra errado, como a gente diz aqui na Paraíba. Pense num cabra para pecar. Era o rei Davi. Eu acho que ele pecou mais que esses reis todos. Ele mandou matar um amigo dele para ficar com a mulher do cara. Tem maldade pior do que essa, gente. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque de todos de Israel, ele era arrependível. Ele se arrependia. Ele dizia, estou errado. Fui eu mesmo, eu não presto. Me perdoe, Deus. Enquanto Zedequias bate,
Davi recuava, ia para os joelhos, raspava o cabelo. Ai, Deus tem misericórdia. Por isso que Davi terminou bem a vida e Zedequias acabou-se. É o QA, o quociente de arrependimento. Quanto mais arrependível você for, mais graça de Deus você vai ter na sua vida. Mas reis não aceitam se arrepender. Reis veem no arrependimento uma forma de fraqueza. Como assim, pastor? Veja, o rei faz a lei. O rei julga a lei, interpreta a lei e executa a lei. Então ele gerencia os problemas. Se eu mesmo faço a lei, por exemplo, eu acho que agora eu posso tirar o relógio de qualquer um de vocês. Então eu sou o rei dessa casa. A partir de hoje está decretado que o relógio de todos vocês dessa casa vai ser do pastor João. Tá? Eu sou o rei. Vocês têm que dar o relógio. Aí amanhã eu digo, sabe de uma coisa? Não só o relógio, mas os sapatos também vão ser meus. Eu sou o rei. Não tem que obedecer. E aí eu começo a gerenciar. Aí vem o profeta e diz assim, devolve os relógios. Aí eu crio uma nova lei. Só a metade dos relógios serão devolvidos. Eu fico gerenciando as coisas. Eu não me arrependo nunca. Esse é o problema do rei. Por isso que Deus não queria rei em Israel. Porque o rei, ele é volúvel. Ele é manipulador. Ele cria a própria lei e desfaz. Gente, em algum ponto da vida nós somos confrontados com essa realidade. E esse era o problema dos reis, eles não aprenderam essa correlação. E essa é a razão pela qual muitos de nós só aprendemos pela dor. Muitos só aprendem pela dor. Fique em pé comigo na presença de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu queria orar com você que está aqui, você que está na TV. Passar alguns momentos de reflexão. Diante dessa palavra, você que precisa da provisão de Deus. Você que precisa da riqueza, da prosperidade de Deus no seu lar, na sua casa. Ah, Deus é o dono do ouro e da prata, não há o que negar disso. Deus abre portas onde não há nem janelas. O mundo chama de sorte ou azar, eu chamo de bênção e maldição. Deus é um Deus de sorte, que restaura a nossa sorte, que restitui a nossa sorte. E Deus é longânimo, Ele quer restituir a nossa sorte, mas nós o impedimos, porque nós fragarosamente agimos como se nada devêssemos a Ele. Então, enquanto você está orando agora, você que está em casa, você que está aqui, eu pergunto: no que você precisa parar? O que é preciso parar na sua vida? O que é preciso deixar de haver na sua vida? Deus jurou o seu amor. Sim, jurou o seu amor. A gente pode cantar essa música? Agora, desde que nós ouçamos a sua voz, nos conscientizemos disso e passemos a viver não para nós, mas para Ele. Passemos a viver não para agradar os outros, mas para agradar a Deus.
Nós somos o único povo da terra que tem essa disposição. Todo mundo está agradando a si mesmo ou aos seus chefes políticos. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Só o povo de Deus quer agradar a Deus. E Deus quer ser agradado. Mas é preciso que nós paremos, reflitamos, nos arrependamos. É preciso que a gente pare e diga: chega, chega de ódio, chega de rancor, chega de raiva, chega de coisa que não dá certo, não deu, acabou, pronto. Vou começar de novo. Chega, chega. Eu sou profeta, eu estou dizendo a vocês o que Jeremias disse a Zedequias: chega, rende-te. Para! Deus está falando com você. Para! Porque Ele jurou o seu amor a você. Irá fazer. Cantemos junto essa canção para celebrarmos esse momento. Já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Põe a letra na tela. Em tuas mãos, mesmo que um dia eu não consiga ver, meu clamor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor. Sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Do início, todos. Quando posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que Deus cantarás em meu favor. Todos agora. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és Deus. Oh, aleluia! Diga só o refrão comigo agora. Lembra, Senhor, a sua glória, e que por amor abriu o mar.
pecados.